O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 8. Maria é acolhida no templo. Ela, em sua humildade, não sabia que era cheia de sabedoria. 30 de agosto de 1944. Vejo Maria caminhar entre o pai e a mãe pelas ruas de Jerusalém. Os passantes detêm-se para olhar a formosa menina, toda vestida de um branco neve, coberta com um véu muito leve que, por seus desenhos de ramos e de flores, mais escuros por entre os pontos mais claros do fundo, parece-me ser o mesmo que Ana usou no dia de sua purificação. Com esta diferença: enquanto para Ana ele chegava só até a cintura, para a pequenina Maria desce quase até o chão e a envolve em uma nuvem tênua e clara de uma extraordinária beleza. O loiro dos cabelos soltos sobre os ombros, ou melhor, sobre a graciosa nuca, transparece aqui e ali, nos pontos em que o véu não é adamascado, apresentando à vista apenas o fundo que é quase diáfano. O véu está preso sobre a fronte por meio de uma fita de um azul muito claro, sobre a qual, certamente, por obra da mamãe, estão bordadas, a fio de prata, pequenos lírios. O vestido de Maria, como eu disse, é alvíssimo, e desce até o chão, e os pezinhos mal se mostram. Quando ela anda, com suas sandalinhas brancas, suas mãozinhas lembram 2 pétalas de magnólia, saindo das mangas largas. Fora o círculo azul formado pela fita, não se vê nenhuma outra cor. Tudo é branco. Maria parece vestida de neve. Joaquim e Ana estão vestidos, ele com a mesma roupa da purificação e Ana, ao invés, com um vestido de cor violeta muito escuro. Até o manto que lhe cobre a cabeça é de um violeta escuro. Ela o traz caído totalmente sobre os ombros. 2 pobres olhos da mãe, vermelhos de tanto chorar, que não queriam ser vistos assim. Por isso, choram sob a proteção do manto. Essa proteção serve por causa dos transeuntes e também por Joaquim, que, embora tenha sempre olhos serenos, hoje eles estão avermelhados e opacos de lágrimas. Ele caminha muito encurvado debaixo do seu véu colocado como um turbante, com as beiras laterais descendo ao longo do rosto. Joaquim agora está realmente envelhecido. Quem o vê deve pensar que ele seja o avô, talvez até bisavô daquela pequenina que leva pela mão. O sofrimento por ter que se separar dela faz que o pai ande como que arrastando os pés, desanimado em todos os seus movimentos e modos, o que o faz ficar 20 anos mais velho. Seu rosto parece o de uma pessoa doente, além de envelhecida. Tão grande é o grau do seu cansaço e de sua tristeza, e sua boca está com um leve tremor por entre 2 rugas ao lado do nariz, mais acentuadas hoje. Os 2 estão procurando esconder o pranto, mas, se o podem esconder para muitos, não o escondem de Maria, que pelo seu pequeno tamanho pôde ver olhando de baixo para cima e levantando a cabecinha. Olha uma vez o pai, outra vez a mãe. Eles se esforçam para sorrir para ela, com um tremor na boca, aumentando o aperto de suas mãos sobre a pequenina mão. Cada vez que sua filhinha olha para eles sorrindo, eles devem ficar pensando: aí está, esta uma vez a menos que vemos este sorriso. Vão andando bem devagar, parecem querer
que aquela viagem dure o máximo possível. Tudo serve de motivo para mais uma parada. Mas afinal, uma estrada, uma hora tem que acabar. E esta já está no fim. No alto deste último trecho da estrada que vai subindo, estão os muros que rodeiam o templo. Ana solta um gemido e aperta com mais força a mãozinha de Maria. Ana querida, eu estou contigo. Assim diz uma voz que vem da sombra de um arco baixo que se projeta sobre um cruzamento. Isabel, que com certeza a estava esperando, se aproxima dela e a aperta ao coração. Vendo que Ana está chorando, lhe diz: Vem, entra um pouco nesta casa amiga. Depois iremos juntos. Zacarias também está aqui. Entram todos em uma morada baixa e escura, na qual se vê o clarão de um grande fogo. A dona da casa deve ser amiga de Isabel, mas para Ana é uma estranha. E então se retira dali delicadamente, deixando os recém-chegados mais à vontade. Não pense que eu esteja arrependida ou esteja dando o meu tesouro de má vontade ao Senhor, explica-lhe Ana, entre lágrimas. Mas o coração, como o meu coração está doendo! O meu velho coração, que vai voltar para aquela solidão dos que não têm filhos. Se pudesse sentir o que eu estou sentindo... Eu compreendo, minha querida Ana, mas tu és boa. Deus te confortará em tua solidão. Maria rezará pela paz de sua mãe, não é mesmo? Maria acaricia as mãos maternas e as beija, e as passa em seu rostinho para ser acariciada. Enquanto Ana aperta entre as suas mãos aquele rostinho e o beija repetidamente e não se sacia de beijá-lo, entra Zacarias e saúda: aos justos a paz do Senhor. Sim, diz Joaquim, suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas ao fazermos nossa oferta. Como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão quando subia o monte. Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Também não quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus, mas estamos sofrendo. Zacarias, sacerdote de Deus, procura compreender-nos e não fique escandalizado conosco. Nunca, pelo contrário, a vossa dor, que sabe não passar além do permitido, levar-vos à infidelidade, serve para mim até como um exemplo de amor do Altíssimo. Ao Altíssimo, mas tende coragem. Ana, a profetisa, tomará muito cuidado dela. Flor de Davi e de Arão. Neste momento, ela é o único lírio de sua estirpe santa que Davi ainda tem no templo, e cuidaremos dela como de uma pérola real. Visto que os tempos vão chegando ao fim, as mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, dado que há de ser uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. São muito poucas no templo, e nenhuma de estirpe real, depois que Sara, a esposa de Eliseu, saiu para se casar há 3 anos. É verdade que ainda faltam 6 lustros para o fim, mas ainda bem. Esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens da estirpe de Davi diante do sagrado véu. E depois, quem sabe, Zacarias não diz mais nada, mas pensativo olha para Maria, depois retoma o assunto. Eu mesmo velarei por ela. Sou sacerdote lá dentro, tenho as minhas funções, e no desempenho delas cuidarei deste anjo. Isabel também virá muitas vezes se encontrar com ela. De certo, eu tenho tanta necessidade de Deus e virei dizer isso a esta menina, para que ela o transmita ao Eterno. Ana se sente reanimada. Isabel, para aliviá-la ainda mais, lhe pergunta: esse não é o teu véu de esposa? Ou será que o fiaste de um novo linho? É aquele mesmo. Eu o consagro com ela ao Senhor. Já não tenho mais aquela vista boa. Depois as riquezas estão muito diminuídas pelos impostos e pelas desventuras. Nem eu podia estar fazendo pesadas despesas. Tomei as providências necessárias só para um bom enxoval durante o tempo que passar na casa de Deus. E para depois, pois penso que não serei eu quem a vai vestir para as núpcias.
mas quero que tenha sido a mão de sua mãe, ainda que fria e imóvel, a preparar-lhe para as núpcias, fiando os linhos e as vestes de esposa. Oh, por que ficar pensando nestas coisas? Eu estou velha, prima. Nunca me senti assim, como agora que estou passando por esta dor. As últimas forças de minha vida foram dadas a esta criança. Quando a trouxe comigo, quando a alimentei e agora. Agora estou nas últimas. Estou sentindo a dor de perdê-la, o que vai acabar com minhas forças. Não digas uma coisa desta, pensa no Joaquim. Tens razão, procurarei viver para o meu homem. Joaquim fez como se não tivesse ouvido, atento como estava em ouvir Zacarias, mas bem que ele ouviu, e lhe dá um forte suspiro, os olhos marejados de lágrimas. Estamos entre a terça e a sexta horas. Terça e a sexta horas. Acho que seria bom irmos andando, diz Zacarias. Levantam-se todos para colocarem seus mantos e partirem. Mas antes de saírem, Maria se ajoelha sobre a soleira de braços abertos. É um pequeno querubim que implora: Pai, mãe, dai-me a vossa bênção. A pequenina é forte, não chora, mas seus lábiozinhos tremem, e a voz entrecortada por um terno soluço tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo da rolinha. Seu rosto está mais pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de uma resignada angústia que parece sempre mais forte até provocar-nos um sono, um profundo sofrimento. Até olhar só o verei de novo no Calvário junto ao sepulcro. Seus pais a abençoam e beijam. 1, 2, 10 vezes, não sabem saciar-se. Isabel chora silenciosamente e Zacarias, por mais que não queira demonstrá-lo, está comovido. Saem. Maria entre o pai e a mãe, como antes. Na frente vão Zacarias e a mulher. Ei-los dentro dos muros do templo. Vou ao sumo sacerdote, vós subi até o grande terraço. Atravessam 3 pátios e 3 átrios sobrepostos. Chegam aos pés do grande cubo de mármore coroado de ouro. Cada cúpula convexa, com uma enorme laranja, está brilhando agora ao sol, cujos raios incidem perpendicularmente sobre o vasto pátio que circunda a majestosa construção, ocupando toda a ampla esplanada, abrangendo a escadaria que conduz ao templo. Só o pórtico que fica à frente da escadaria está na sombra, tornando a alta porta feita de bronze e ouro ainda mais escura e majestosa, rodeada de muita luz. Maria parece ainda ser mais feita de neve quando anda ao sol. Agora ela está aos pés da escadaria entre o pai e a mãe. Como devem estar batendo os corações dos 3. Isabel está ao lado de Ana, mas a meio passo atrás. Um toque de trombeta de prata e a porta girando sobre as dobradiças parece produzir um som de cítara. Ao correr sobre as esferas de bronze, pode-se ver agora o interior com suas lâmpadas lá no fundo, e um cortejo que vem saindo do interior. É um cortejo pomposo, com o soar das trombetas de prata, nuvens de incenso e muitas luzes. Ei-lo que chega à soleira da porta. O sumo sacerdote parece vir à frente. É um ancião cheio de majestade, vestido de linho finíssimo, tendo sobre o linho uma túnica mais curta, também de linho, sobre o qual traz uma espécie de casula, um paramento multicolor parecido com a planeta e a veste dos diáconos. Nas suas vestes, as cores púrpura e ouro, roxo e branco se alternam e brilham como pedras preciosas ao sol. 2 gemas verdadeiras brilham ainda mais vivamente sobre os ombros. Também parecem ser 2 fivelas em seus engates preciosos. Sobre o peito, uma larga placa reluzente com pedras preciosas presas por uma corrente de ouro. Há ainda pingentes e ornamentos vários que reluzem na barra da túnica curta, enquanto o ouro lhe resplende sobre a fronte por cima da cobertura da cabeça, fazendo lembrar os padres ortodoxos. Na mitra que eles usam em forma de cúpula, diferente da católica que tem uma ponta.
O solene personagem avança sozinho até o começo da escadaria, exposto ao brilho do sol, que o torna ainda mais esplêndido. Os outros, numa fila em semicírculo, o esperam do lado de fora da porta, à sombra do pórtico. À esquerda, há um grupo de meninas vestidas de branco em companhia de Ana, a profetisa, e outras anciãs que certamente são mestras. O sumo sacerdote olha para a pequena e sorri. Ela deve estar lhe parecendo muito pequena, ainda mais aos pés daquela escadaria que parece digna de um templo egípcio. Ele eleva os braços em oração. Todos abaixam a cabeça como que aniquilados diante da majestade sacerdotal que está em comunhão com a majestade eterna. Depois chegou a hora. Ele fez um sinal a Maria, e ela se separa da mãe e do pai e sobe. Vai subindo como se estivesse fascinada. Ela sorri. Está sorrindo, agora já é a sombra do templo, onde desce um véu precioso. Já está no alto da escadaria aos pés do sumo sacerdote que lhe impõe as mãos sobre a cabeça. A vítima é aceita. Que hóstia mais pura terá tido algum dia o templo. Depois o sumo sacerdote se volta até a porta do templo, conservando a mão sobre o ombro dela, como para conduzir a cordeirinha sem mácula ao altar. Antes de fazê-la entrar, lhe pergunta: Maria de Davi, sabes qual é o teu voto? Ao sim alto e claro com que ela lhe responde, ele exclama: Então entra. Caminha em minha presença e sê perfeita. Maria entra, pois a sombra a faz desaparecer, enquanto o grupo das virgens e das mestras, e depois o dos levitas, a escondem cada vez mais, até separá-la. Acabou-se. Agora a porta também gira sob suas dobradiças harmoniosas. Uma pequena fresta permite que se veja o cortejo, que vai se encaminhando para os santos. Para o santo, a fresta torna-se apenas um fio, já não se vê mais nada. A porta é então fechada. Ao último acorde das dobradiças sonora, responde o soluço dos dois velhinhos e um único grito: Maria, minha filha. Depois 2 gemidos, um que chama o outro: Ana, Joaquim, e terminam dizendo: Demos glória ao Senhor, que a recebe em sua casa e a conduz pelo seu caminho. E tudo termina assim. Jesus diz: O sumo sacerdote havia dito: Caminha em minha presença e sê perfeita. Ele não sabia que estava falando a mulher que era inferior somente em perfeição, somente a Deus. Ele não sabia que estava falando a mulher que era inferior em perfeição só a Deus. Mas ele falava em nome de Deus e por isso sua ordem era sagrada, sempre sagrada, especialmente quando dada àquela que é cheia de sabedoria. Maria havia merecido que a sabedoria fosse ao seu encontro, mostrando-se primeiro a ela, porque desde o começo de sua vida tinha ficado vigiando a sua porta, desejando instruir-se por amor, quis ser pura para conseguir o perfeito amor e merecer ter a sabedoria por mestra. Em sua humildade, não sabia que a possuía desde antes de nascer e que sua união com a sabedoria não era outra coisa, senão a continuação das divinas palpitações do paraíso. Ela nem podia imaginar isso, e quando no silêncio do coração Deus lhe dizia palavras sublimes, ela humildemente pensava que fossem pensamentos de orgulho, e elevando a Deus seu coração inocente, suplicava:
tem piedade de tua serva, meu Senhor. Ó, bem é verdade que a verdadeira sábia, a Virgem eterna, teve um só pensamento, desde a aurora do seu dia, dirigir a Deus o seu coração, desde a manhã de sua vida, estando atenta à vontade do Senhor, orando diante do Altíssimo, pedindo perdão pela fraqueza do seu coração, como sua humildade lhe sugeria, sem saber que estava antecipando os apelos de perdão que haveria de fazer pelos pecadores, aos pés da cruz, em companhia de seu filho quase morto. Pois quando o Senhor o quiser, ela ficará cheia do espírito de inteligência, compreendendo então sua sublime missão. Por enquanto não é senão uma pequenina que na sagrada paz do templo abraça, tornando mais estreitos com Deus os laços de seus colóquios, de seus afetos e de suas recordações. Isto é para todos, mas para ti, pequena Maria, não terá nada em particular para dizer-te, o teu mestre? Caminha na minha presença e, portanto, ser perfeita. Modifico ligeiramente a frase sagrada, fazendo dela uma ordem para ti. Ser perfeita no amor, na generosidade e no sofrer. Olha uma vez mais para minha mãe e medita sobre aquilo que tantos ignoram ou querem ignorar, porque a dor é uma matéria por demais dura para o seu paladar e o seu espírito. A dor, Maria teve-a desde as primeiras horas da vida. Ser perfeita assim era possuir uma sensibilidade também perfeita. Portanto, mais agudo ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Quem possui pureza possui amor, quem possui amor possui sabedoria, quem possui sabedoria possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Eleva para o alto teu espírito, mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata. Deus está contigo.